Irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Nós vamos dar continuidade agora a partir do verso 12. Irmão Everton, você poderia fazer a leitura para a gente do verso 12 ao 21, por favor? Sim. 12 ao 21, Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta porque versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, irmão. Imagina, irmão. Obrigado. Irmãos, nós estamos iniciando essa nova etapa agora de Paulo mostrando um contraste entre, primeiramente, capítulo 4, ele traz um contraste mostrando a fé de Abraão e como nós possuímos essa mesma fé através da fé na ressurreição. Assim como Abraão tinha fé que o seu filho poderia ser ressuscitado, e nós também herdamos a mesma fé e herdamos a mesma justificação por crer em Jesus Cristo, por crer na ressurreição dele. Depois, nós vemos a consequência dessa fé. No capítulo 5, Paulo fala e inicia falando sobre a paz que essa justificação nos traz. O como nós vivemos agora libertos da condenação por intermédio do que Cristo fez. E agora Paulo vai trazer mais uma vez um contraste. Um contraste entre Adão e Jesus Cristo. Um contraste muito interessante. Alguns versos são muito complexos, pelo menos para mim, né, particularmente. Eu vejo algumas dificuldades de se entender alguns versos de forma para falar, olha, com clareza é tal coisa. Mas é muito interessante porque nós vemos Paulo falando muito sobre o Evangelho no livro de Romanos. Ele inicia o capítulo 1, no verso 1, falando do Evangelho. Ele repete mais de 12 vezes, ou cerca de 12 vezes, no livro, a palavra Evangelho. E ele finaliza, eu acho que o antepenúltimo versículo, no último capítulo, falando também sobre o Evangelho. Então, um tema central
do livro de Romanos é um evangelho. E tratando deste evangelho, eu quero fazer uma introdução olhando para o evangelho de Lucas para nós entendermos um contraste entre Adão e Jesus. Para nós conseguirmos, pelo menos é o que me facilita o entendimento, para conseguir entender esse contraste entre Adão e Jesus de forma prática. E como ela se dá no Evangelho de Lucas. Quero convidar os irmãos a abrirem Lucas capítulo 3. Vou gastar acho que 10 minutinhos nessa introduçãozinha, só para passar algo que facilita para mim. Não sei se vai facilitar para os irmãos, mas espero que sim. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, o verso 21, a partir do verso 21, nós vemos algo muito interessante, que se trata sobre o batismo de Jesus. Nós vemos uma história muito bonita aqui, que Jesus, ele é batizado por João Batista. Nós sabemos que Jesus não precisava realizar o batismo, porque ele não precisa se arrepender, ele é perfeito. É o que é narrado em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Então, ele realiza o batismo, mostrando um exemplo para nós, que nós também devemos realizar o batismo assim como ele realizou. Mas, talvez, isso possa trazer um significado ainda maior sobre essa passagem. Quando nós estamos olhando aqui para essa passagem de Lucas, nós vemos um cenário muito bonito, que é o céu se rasgando. Marcos trata essa linguagem de rasgar o céu, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, forma corpórea de pomba, e o Pai se declarando ao Filho, a Jesus. Muito bonito. Mas Lucas, ele narra esse episódio que é majestoso do batismo de Jesus, da declaração do Pai para o seu Filho, com uma genealogia. Eu acredito que uma coisa que eu nunca vi nenhum irmão falando: nossa, eu estou com vontade de ler uma genealogia. Eu estou doido para ler uma genealogia. Normalmente são leituras mais cansativas. E essa genealogia, em específico, que nós vemos aqui em Lucas, tem algo diferente das demais. Diferente da que é narrada em Mateus, diferente do que é narrado em, por exemplo, Gênesis 5, em 1 Crônicas capítulo 1. Os irmãos podem me falar o que seria diferente aqui na genealogia de Lucas? Como ela começa de forma diferente? Os irmãos conseguem enxergar algo diferente das demais genealogias que nós vemos na Bíblia? Se não me engano, lá de Mateus, ela começa a partir de Abraão, né? Isso. E aqui começa a partir de Adão, e fala que Adão, filho de Deus, né? Sim. Fala, Adão, filho de Deus, né? Isso, exato. Adão não teve pai humano, como Jesus também não teve pai humano, né? Exato. Um outro ponto que é interessante também é que ele fala, aqui no verso 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o ministério. Ele era filho de José, que era filho de Eli, e aí ele começa a descrever. Os demais, como o irmão comentou, Mateus, por exemplo, ele começa de trás, até chegar no momento atual. Em Gênesis também, quando nós olhamos, falando ali, até chegar Noé e os seus filhos, começa de Adão até chegar Noé e os seus filhos. Sempre de trás, no caso, começando do começo, indo até o momento presente. Lucas, ele narra de trás para frente. Ele começa do pai de Jesus, José, e vai até Adão, filho de Deus. Isso nos traz algo que pode ser muito interessante. Não, eu acredito que não seja algo que é acidental, isso. Mas pode trazer um ensinamento muito interessante. Porque nós vemos qual o significado do batismo. No batismo nós nos tornamos novas criaturas.
Quando Jesus se batiza, aparentemente, o que nós vamos ver no contexto? Jesus está iniciando um novo trabalho, um novo reino. Então, Jesus está invertendo o que Adão fez. Adão, ele inicia no jardim, um jardim abundante, que tinham todas as coisas. Mas Jesus é impelido ao deserto, um local de escassez. E o que acontece no deserto? Jesus é tentado. O que acontece no jardim? Adão e Eva são tentados. Contraste. Muito interessante. Nós vemos uma inversão. E diante disso também, nós podemos ver as tentações que acontecem no deserto com Jesus e as tentações que acontecem com Adão no Jardim do Éden. 1 João capítulo 2, verso 16, narra algo muito interessante. Ele diz, 1 João capítulo 2, verso 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. São três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Três coisas. Os irmãos podem guardar isso em mente. O que nós vemos na tentação de Adão? Ali nós vemos que é olhado para o fruto e eles veem que é bom. E o que Satanás usa para tentar Jesus? Ele oferece a Jesus a oportunidade de transformar pedras em pães. Algo que seria bom fisicamente. Então, a satisfação da concupiscência da carne, dos desejos da carne. Primeiro contraste que nós vemos aqui, a satisfação física, o apetite imediato. O que acontece? Adão e Eva cedem a essa satisfação da carne. Jesus não cede. Primeiro contraste. Segundo contraste, a concupiscência dos olhos. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, Adão e Eva olham para o fruto e eles veem que é agradável aos olhos. O desejo material, o desejo visual. E o que é oferecido para Jesus? A oferta de todos os reinos do mundo. Focado na atração visual do reino. Adão e Eva cedem. Jesus não cede. E por último, terceira tentação, a tentação da soberba. Nós sabemos que Adão e Eva olharam e viram que era desejável para o entendimento. E o que Satanás usa para tentar Jesus? Satanás usa a tentação de ele se lançar do pináculo do templo para que os anjos o acolhessem, para ele mostrar o poder que ele tinha. Adão e Eva cedem, Jesus não cede. Então, nós vemos um contraste muito grande do que Adão fez e do que Jesus fez. Já temos uma separação grande aqui. Jesus no deserto, Adão no jardim. Jesus não cede à tentação. Adão cede à tentação. Então, não é à toa que essa genealogia ela é invertida e tem um ponto que o irmão comentou. De Adão, filho de Deus, nós temos Jesus como filho de Deus. Ambos procedem do mesmo lugar, mas eles caminham de forma totalmente diferente. Um outro ponto, que aí eu talvez acredito que já seja um pouco forçar um pouco a barra no simbolismo, é que alguns apontam que mas depois também posteriormente, no livro de Marcos e no livro de Mateus, Mateus capítulo 4, verso 18, depois do batismo de Jesus, e em Marcos também depois do batismo de Jesus, Jesus volta para Galileia e depois tem Jesus selecionando Pedro e André. E aí alguns apontam, olha, enquanto nós temos no início dois irmãos, um que é homicida, que é Caim, nós temos agora dois irmãos que andam na presença de Deus.
Um contraste do novo, de como o novo reino se inicia. Não sei se vale o simbolismo, mas é interessante, porque nós temos caminhos diferentes realmente, do que nós vemos com Jesus, do que nós vemos com Adão. É um contraste muito grande. E aí agora sim, eu quero iniciar com os irmãos Romanos capítulo 5, verso 12, depois de nós vermos esse contraste entre o que Adão realizou e o que Jesus realizou na prática. Voltando a Romanos, mas eu quero abrir para comentários se os irmãos acham que faz sentido, não faz, é viajar muito, é muito simbolismo, eu não sei. Para mim faz sentido, mas quero o comentário dos irmãos ou dúvidas que os irmãos tiverem, fiquem à vontade. Faz sentido sim, mano. Uma boa reflexão. Faz sentido o que você falou. É bom a gente fazer essas comparações mesmo. Aqui no caso do livro de Romanos, ele faz uma comparação mais sintética, né? E você encontrou uns outros paralelos, né? De diferença, né? E esse comentário que você fez que Jesus estava em comparação com Adão com muito mais desvantagem, né? Para obedecer a Deus. E ele mesmo assim foi fiel. Exato. E interessante porque você colocou a visão, você é a pessoa de Cristo, olhando, né, toda essa realidade, a visão de Adão, Eva, né? E agora a gente, quando lê esse texto de Adão e pensa que é um texto difícil, muito difícil, como você falou, e às vezes numa conversa com alguém, quando você está evangelizando, numa conversa mesmo com outro irmão, um texto muito difícil, realmente, né? Aí você vê como uma pessoa de fora, um observador, um terceiro, né? Cristo, Adão, e a gente entende que, não sei se é instinto, mesmo a criança já nasce com uma certeza, não é certeza a palavra, instinto, acho que fica melhor, do certo e do errado, né? E você fica avaliando aqui, né? Que nasce com isso e porque aquilo. E você olhando, às vezes, quando você vai explicar a situação, poxa, né? Um homem pecou e todo mundo arca com as consequências. O senso de justiça que a gente tem, né? É injusto isso, né? Eu nem estava lá, eu nem sabia disso, mas aí vem a pessoa de Cristo, né? Que dá uma graça que também é mais do que justiça. Mais do que justiça é graça. Então suplanta aquela ideia de justiça. Olha, não estava lá, não foi eu que fiz. Aí vem a graça que é muito maior do que uma justiça comum poderia ser de saber, né? Se olhando por outro lado da história. Perfeito. Muito bom, muito bom. Mais algum comentário ou dúvida? Até acho aqui. interessante aqui, no 13 já no final, que ele não levado em conta quando não há lei. Achei muito interessante. Sim. Quando não há lei, a coisa fica desgovernada, né? Não tem ordem. Perfeito. A gente vai agora entrar nesse ponto. Muito bom. Nós vemos que, até então, nós vemos a mediação de Cristo sendo ressaltada. No capítulo 5, no verso 1, nós vemos a mediação de Cristo. No verso 2, nós vemos a questão da mediação de Cristo. No verso 9, a questão da mediação de Cristo por meio do sangue. 9, 10, 11. Então, sempre comentando sobre a mediação de Cristo. Isso é um ponto central aqui no capítulo 5, que vai nos ajudar também a entender os versos que tem aqui. A mediação de Cristo é algo essencial para o nosso entendimento aqui. Sim? Não, mas não tem problema. Não tem. Sim. Não, imagina, que é isso. Não, imagina, que é isso. Não, imagina, irmã. Não, imagina, que é isso. Então, Jesus, aqui, primeiramente, vamos olhar para o ponto em que é essencial para nós entendermos, que é Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, versos 16 e 17.
aqui nós vemos o ato único de Adão, que ele violou uma lei que Deus havia manifestado para ele, havia revelado a ele. E isso trouxe consequências sobre todos nós, como o irmão comentou. E Jesus, por um ato único de obedecer ao Pai, ele trouxe bênção também a todos nós. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ficar em mente, essa passagem. Do verso 12 até o 14, voltando para Romanos capítulo 5, verso de 12 a 14, nós vemos a comparação inicial de Adão e o reino da morte. Versos de 12 a 14 de Romanos 5 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, como o irmão comentou, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque pecaram. Aí vem o que a irmã comentou: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, momento em que não havia lei, de Adão até Moisés. Apesar de não haver lei, o que reinava era a morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, porque Adão, como nós vemos, Deus revelou a vontade dele para Adão, que era que ele não comesse aquele fruto específico. E ele violou o que Deus revelou. Mas até então, depois de Adão, depois de eles terem saído, o que acontece? Não houve pecado de semelhança de Adão nesse sentido, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Pontos interessantes que nós vamos comentar aqui, que eu vejo, e depois abro para comentar os irmãos, é que por um só homem, é dito aqui, que é Adão, entrou o pecado no mundo. E este pecado trouxe a morte. Então, por conta desse pecado, se introduziu a morte no mundo. Nós podemos lembrar muito bem que Deus falou isso para Adão e Eva. Que se eles comessem, eles morreriam. E aí vem dois aspectos. Nós sabemos da morte espiritual, mas também tem um aspecto da morte física também. E isso Paulo vai comentar mais adiante. A morte, como nós sabemos, é a penalidade do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, por conta do pecado, o que se introduz é a morte, é o sofrimento, é a desordem. Então, quando nós olhamos para tudo que acontece de desastre neste mundo, é por conta do pecado. A essência principal é o pecado. Então, se não houvesse pecado, não haveria todas essas tragédias. Então, o que impulsionou todos esses desastres que nós vemos, essa revolta contra Deus, é o pecado. E a morte, ela passou a todos os homens, começando um reino universal, porque todos pecaram. Aqui, o reino universal começa a ser o quê? A morte. O pecado que estava ali dominando a vida das pessoas. Então, tem um ponto muito importante aqui. Nós devemos lembrar do que é dito em Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Então, apesar de nós herdarmos essa morte, nós devemos lembrar que nós também pecamos. E por isso nós, até então, quando não nos rendemos a Jesus Cristo, nós andamos em semelhança a Adão, porque todos pecaram. Então, até então, o que acontecia era uma epidemia. Nós podemos pensar num sarampo, por exemplo, quando o sarampo ele se manifesta, começa a trazer manchas na pele, sinais desse pecado. E o que acontece quando Adão peca?
é que o pecado ele entra no mundo e começa a surgir sinais de que esse pecado estava reinando ali e que a morte ela estava reinando. Então, são sinais que vão se manifestando como uma epidemia mesmo. Mas é muito interessante também nós observarmos que existe uma questão que é dito que quando não havia lei, aqui no verso, vamos ler novamente, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Então até ali, até antes de Moisés, o que nós vemos é o pecado reinando. Nós vemos isso muito em Noé, quando o pecado ele se espalha e Deus tem que mandar o dilúvio para limpar e purificar, e aí nós vemos uma destruição, mas essa destruição trouxe salvação, porque quando nós olhamos, acho que a 1 Pedro diz que houve salvação por meio da água. Então, muitas vezes nós olhamos a destruição somente, mas ali houve salvação na realidade, porque o pecado estava espalhado de tamanha forma que era um perigo para Noé e sua família. Então, quando nós vemos ali o dilúvio, nós vemos a limpeza. E aí vem o ponto que é comentado por Paulo no versos 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Isso nós já vimos. Um ponto aqui também interessante é nós olharmos para o que é dito em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 4. Essa sessão aqui nós vamos ver a questão de todos pecaram, porque no verso 14 é dito que, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ok. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Vem um ponto. Se não há lei, não havia, de certa forma, um pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Quando nós olhamos 1 João capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, de forma resumida, o pecado é a transgressão da lei. Até ali não era levado em consideração, porque o pecado é a transgressão da lei. E quando nós temos a inserção da lei, aí o pecado começa a ser levado em consideração. A questão, o que aconteceu é que como aqueles que antes de vir a lei, até Moisés, eles estavam reinando ali a morte. O pecado ele existia antes da lei de Moisés. Foi o que aconteceu com Adão. E estava governando todos os homens. Só que não existia essa lei, essa luz da lei que mostrava: vocês estão pecando. Então eles viviam em trevas. E a lei ela vem para o quê? Para mostrar esses pecados, essa transgressão da lei. A morte, ela já havia reinado de Adão até Moisés, mostrando que Deus levou em conta o pecado naquela época. Contudo, não levou o pecado em conta naquela época, mas os pecados dos outros não eram cometidos como o de Adão. Acho que a diferença aqui é de a lei ser revelada explicitamente para Adão e não ser revelado explicitamente para os outros e é revelada somente na lei. Mas é difícil para mim, tá, irmãos? Eu tenho dificuldade, sinceramente, com esse verso. Então, o verso de 15 a 17, versos de 15 a 17, voltando para Romanos capítulo 5, diz o seguinte: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora vem a questão da semelhança e o contraste de Adão e Jesus Cristo. A semelhança está aqui em duas figuras que marcaram épocas diferentes, mas trouxeram impactos extremamente importantes para a nossa vida e afetaram profundamente o destino de toda a humanidade. A diferença é que ela acaba sendo muito extrema, porque nós olhamos para Adão, um homem, e nós olhamos para Jesus, que é Deus. Então, são dois extremos gigantescos. Mas Paulo ele quer mostrar justamente esses dois extremos e trazer essa comparação. E aí ele vem as principais diferenças que nós vemos aqui, que me chama a atenção, é que a ofensa de Adão, ela causou o sofrimento e a morte de muitos. E resultou em condenação, por conta do pecado. Agora, o sacrifício de Jesus trouxe vida a muitos. Então, enquanto Adão trouxe condenação, Jesus trouxe vida, trouxe salvação. E aí vem o ponto, pois o dom da graça responde às muitas ofensas. Então Jesus pegou as muitas ofensas feitas a Deus e por um só ato trouxe a salvação. Então, esse único ato pegou o que era muito e trouxe a vida a nós. Muitos atos que traziam a condenação foram convertidos e levados por Jesus para trazer a salvação daqueles que se rendessem a Ele, que se rendem a Deus. O efeito de Cristo, ele é demonstrado aqui pelo termo muito mais. O ato de Jesus fez muito mais por nós. Muito mais porque nós estávamos mortos e em muitos delitos. Jesus pega esses muitos delitos e através de um único ato consegue trazer salvação. Então, esse é o contraste que Paulo está querendo trazer. Olha, o ato de Jesus Cristo é muito maior do que Adão fez. É um contraste gigantesco. Pela ofensa de Adão, a morte reinou sobre os homens. Pelo ato de Jesus, os homens reinam em vida. Então, enquanto em um período o que reinava era a morte, em outro período com Cristo, o que reina é a vida. São extremos completamente diferentes. E aí vem o verso 18 e 19 de Romanos, que vem trazer a comparação da morte e da vida. Versos 18 e 19, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aqui, o contraste é muito bonito, que Cristo ele neutralizou o efeito da morte. Nós estávamos tendo o Covid, período de 2020, acho que 2022 ali, né? E para neutralizar essa epidemia, olha, que negócio difícil, que sofrimento foi. E agora nós olhamos para Cristo e Ele neutraliza
a condenação do pecado, a morte, e traz a vida. Então ele traz a vacina contra a morte para cada um de nós, para aqueles que se achegam a ele e querem realmente essa nova vida com ele. Então, Jesus, ele neutraliza essa morte que reinava no mundo. Pelo pecado de Adão, os seus descendentes perderam o acesso à árvore da vida e morreram incondicionalmente, no sentido físico e no sentido espiritual. E pela ressurreição de Jesus, ele ressuscita todos os homens também incondicionalmente. Só que aí vem um ponto. Todos são ressuscitados. Mas em Evangelho de João, capítulo 5, versos de 28 a 29, Evangelho de João, capítulo 5, versos de 28 a 29, é dito o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Com a vinda de Jesus Cristo, nós temos agora a vinda também da ressurreição. Mas a ressurreição depende de um ponto, que é aqueles que se rendem a Jesus Cristo são ressuscitados para a ressurreição de vida. Mas aqueles que não se rendem a Jesus Cristo ressuscitam também, mas ressuscitam para o juízo. 1 Coríntios também, 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 e 23. 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui, nós vemos um contraste muito grande, que é a questão da ressurreição. A partir da vinda de Jesus Cristo, nós temos a ressurreição. O que foi perdido incondicionalmente em Adão, foi recuperado incondicionalmente em Jesus Cristo. Todos vão ressuscitar. Só que alguns para a vida, outros para o juízo. Mas também vem um outro ponto. Os descendentes de Adão seguiram o seu exemplo e se perderam participando da morte espiritual. E aí, os seguidores de Jesus imitam Jesus e são salvos, participando da vida espiritual e compartilhando do sangue de Jesus, e assim são salvos. Então, são dois contrastes. Aqueles que seguem um exemplo de Adão seguem a questão da condenação, que são levados à condenação, à morte espiritual. Mas aqueles que seguem o exemplo de Jesus Cristo são levados à salvação da vida espiritual. E assim vivem espiritualmente. O que foi perdido pela participação em Adão foi recuperado pela participação de Cristo. Pelo nosso pecado, nós morremos com Adão. Pela nossa fé, nós vivemos em Cristo. Então, são contrastes muito importantes, porque quando nós olhamos para Adão, ele trouxe morte física para todos. Quando nós olhamos para Jesus, ele trouxe vida física, no sentido de ressurreição, para todos. Só que quando nós olhamos para Adão, ele traz um aspecto de morte espiritual para todos. Mas todos que estão com Cristo também vivem espiritualmente. Então, são dois caminhos. Existe o caminho da porta estreita, que são aqueles que seguem com Jesus e alcançam a vida espiritual.
e existem aqueles que seguem a porta larga, que seguem para a condenação. Então, existe um contraste aqui de muitos. Deus disponibiliza a justificação para todos, mas não são todos que acolhem essa justificação, acolhem a fé, infelizmente. Mas aqueles que possuem a fé e recebem a justiça de Deus alcançam a salvação por meio de Cristo. Então, são dois caminhos completamente diferentes. O de Adão e o de Jesus Cristo. E nós temos que escolher como nós andamos. Se nós andamos como Adão, que cede às tentações, que acontece uma tentação e cede àquela tentação, ou se nós andamos como Jesus, em obediência, vivendo espiritualmente, em obediência a Deus. São dois caminhos completamente diferentes. E aí Paulo finaliza os versos 20 e 21, dizendo: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei entrou depois da entrada do pecado e da morte. A lei não solucionou o problema do pecado, mas enfatizou e trouxe luz para o pecado. Tornou mais aparente a necessidade de um Salvador para a condenação que estávamos. E onde o pecado abundou, a graça abundou e neutralizou o efeito desse pecado. A questão aqui é que Paulo vai falar um ponto muito importante no capítulo 6. Não é que nós devemos agora, olhando que a graça superabunda aonde há pecado, que nós devemos viver em pecado. Nós devemos imaginar como um quarto escuro. Quando a luz é acendida, a luz superabunda aquele local que era de trevas. Mas se a pessoa vai lá e desliga o interruptor, o que acontece? A pessoa vai viver em trevas. Então, Jesus Cristo, através dele nós vemos a graça superabundando, porque as pessoas viviam nas trevas. Mas nós devemos escolher se vamos viver na luz, que é em Jesus Cristo, ou se nós vamos viver em trevas, que é segundo Adão. Então, o ponto aqui de superabundar é ver que, a partir de Jesus Cristo, trouxe uma mudança, que foi a luz acendeu. E nós alcançamos um caminho para a salvação. O pecado, ele reinou na morte, mas a graça reina pela justiça de Cristo para a vida eterna. A graça e sua recompensa são superiores ao pecado e à consequência que ele traz. Então, a graça, o favor que Jesus Cristo nos traz, é maior do que o poder do pecado que o pecado teve sobre as nossas vidas. Jesus pega o pecado e converte esse pecado em oportunidade de nós alcançarmos a salvação. Então, o poder de Jesus Cristo, mediante a condição de condenação, é maior do que a condenação que o pecado trouxe. Então, o poder de Jesus Cristo é maior. O poder de Jesus Cristo é maior. A superioridade de Jesus Cristo é muito maior do que Adão. A grandeza da obra de Jesus Cristo é muito maior do que a grandeza da obra que Adão trouxe ao pecar contra Deus. E aí nós vemos o muito mais que é dito por Paulo. Então, a obra de Jesus Cristo é incomparavelmente maior do que a obra que Adão efetuou. Então, por isso Paulo traz esse contraste para ver que nós temos sim um caminho a seguir. Nós temos sim uma oportunidade de salvação. Nós temos sim, através de Cristo, a oportunidade de vivermos segundo a vida que Jesus trouxe quando o que reinava era a morte. Então, Paulo traz um contexto, algo muito bonito, um cenário muito bonito, que é, a partir de Jesus Cristo, todos aqueles que se rendem a Ele
tem a oportunidade, sim, de se achegar à vida e obter a vida eterna. O pecado, ele foi vencido por Jesus Cristo, e aqueles que vivem com Jesus Cristo têm a oportunidade também de vencer o pecado nas nossas vidas. Nós temos essa oportunidade. Então nós devemos viver como Jesus Cristo viveu, imitando a Ele. Quero abrir para comentário que os irmãos tiverem. Fiquem à vontade. Esse ponto que você falou é importante entender, né? Porque a questão da morte física, né? Nós herdamos tudo de Adão, né? Por causa de Adão, todo ser humano entrou a mortalidade, né? Este mundo, seja criança, seja adulto, a gente morre espiritualmente. A gente morre espiritualmente quando a gente conscientemente a gente peca contra a lei de Deus. Por isso que uma criança, quando ela falece, ela está salva. O próprio Senhor falou que dos pequeninos eu venho do céu. A partir do momento que o ser humano peca conscientemente, ele morre espiritualmente. Lá em Apocalipse, fala de uma linguagem simbólica, fala da primeira ressurreição. Ele falou: bem-aventurado aqueles que participarem da primeira ressurreição, porque não serão jogados no lago de fogo e enxofre. Né? Qual seria essa primeira ressurreição? A nossa conversão a Jesus Cristo aqui na vida. Porque se a gente não passa por essa vida, a gente não passa por essa primeira ressurreição, porque a Bíblia fala que quando você se converte aqui, você passa da morte para a vida, né? Não vai adiantar você ressuscitar no dia do juízo final, porque como você falou, em Adão todos morreram fisicamente. E por causa da vitória de Cristo na cruz, também todos vão ser ressuscitados. Tanto justos como injustos. A Bíblia fala em João capítulo 5, que chegará a hora que todos serão ressuscitados. Os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo, os que praticaram o bem para a ressurreição da vida. E o praticar o bem é você se sujeitar a Jesus, né? Sujeitar a Cristo Jesus. Da mesma forma, uma pessoa morre espiritualmente deliberadamente, né? Morre deliberadamente por sua decisão de pecar contra a lei de Deus, a pessoa passa da morte para a vida espiritualmente com a decisão pessoal de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, se render à graça de Deus, né? Então, essa comparação que você fez, ela é muito importante. Claro que se fosse a minha vontade, a minha pretensão, como se eu pudesse entender, né, a ordem do universo, as coisas do universo, né? Deus sabe melhor. O jeito é assim, porque é assim que tem que ser. Eu queria que o resultado do sacrifício de Cristo Jesus, todo o resultado, a morte, a ressurreição da carne, a vida eterna, tanto físico como espiritual, fosse tudo a partir do momento que ele se convertesse. A partir do momento que ele se convertesse, vai dizer: não vou morrer mais fisicamente, estou prontinho. Mas como a gente está nesse mundo aí, e é no tempo e no espaço, existe progressão, o que acontece, né? Da mesma forma que quando Adão morreu, ele não morreu fisicamente de uma hora para outra. Ele morreu espiritualmente de uma hora para outra. Quando se converte a Cristo, naquele momento espiritualmente está salvo. Manter aquela salvação, né? Vamos se conectar de Deus. Mas Adão não morreu de uma hora para outra, fisicamente. Ele morreu logo com 900 anos, né? Ele é um cara que corta, né? Corta e vai secando aos poucos, né? O que Cristo fez, né? Já está agindo. Já está agindo. Mas deu tempo de determinar coisa, né? Então eu acho que essas pontas de serviço são importantes. Né? Amém. É muito bom, irmão. Obrigado. Irmão. Aí depois pode ir. É interessante porque às vezes as pessoas falam que pode ser todo coerente a Bíblia, eu quero falar que não é, mas é incrível como ele começa aqui em Romanos a falar sobre a lei, ele deixa bem claro: a lei não tem poder. A lei é importante, e eu acho interessante que em Gálatas ele deixa bem claro, no capítulo 3, versículo
18, porque se a aliança provém de lei, já não decorre de promessas. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu diretamente a Abraão. E aí ele fala uma coisa que para muitas pessoas é dolorido, no versículo 19. Pois, qual coisa a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. É uma coisa que magoa algumas pessoas ficam tristes porque a base delas é continuar na velha aliança. Eles falam, não, tu Jesus, mas precisam seguir a velha aliança. Quando ele fala, olha, a lei foi adicionada, mas a promessa desde sempre foi: a serpente morde o calcanhar, mas ele pisa a cabeça da serpente. De ti vai vir descendente, Abraão. Essa sempre foi a promessa. Jesus sempre foi a promessa. Ele é a salvação, a única. Mesmo a lei é que você não vai salvar. E é interessante ele falar isso em Romanos, e depois ele vai comentando em outros lugares, para que a gente lembre por que a gente não segue mais a lei. Que a gente se esteja fortalecidos em entendimentos. Porque o texto do começo de Romanos é difícil, como você falou. A gente está falando aqui, a gente puxa, parece claro, mas ao mesmo tempo, né? Mas que bom que a gente deu, porque mais uma vez a gente reforçou porque a gente não guarda salvo. Mais uma vez a gente leu e a gente reforçou, porque quando uma pessoa peca, a gente já pega pedras e taca nela. A gente reforçou novamente que Jesus é muito maior do que tudo isso. E ele é misericordioso, é compassivo, né? Ele é o único que pode morrer pelos nossos pecados. Não é ele. Não é ele. Nada que não é o livro em si, é Jesus. Né? Então é muito legal assim, a gente poder lembrar novamente, né? A gente poder ficar mais alegres e se lembrar, né? Que muito antes dele ter morrido, as pessoas já adoravam ele, pelo que ele é, porque ele é Jesus. Quando ele era um bebê, as pessoas o adoravam, porque ele é Jesus. E não pelo que ele fez, ou porque... Não, porque ele é Jesus. Porque é Jesus. Ele já ia fazer. E desde sempre foi falado sobre ele. Então como você falou, é incrível, assim, incrível, né? A forma como o Paulo fala aqui é muito interessante, talvez. A gente nunca conseguiria pensar em falar dessa forma, mas que bom, né? Que bom que a gente pode ler e refletir um pouco mais sobre essa salvação. Amém. Muito bom, irmão. É muito maravilhoso, mas é importante. Como você disse no exemplo que citou, às vezes, no Salem, lá no jardim, quando o casal pecou, eles costuraram folhas para se esconder, né? Geralmente uma enfermidade que é muito feia, assim, as pessoas querem esconder, não querem mostrar, né? O pecado traz essa dificuldade, você não quer falar, quer se esconder, né? A pessoa não quer se mostrar, não quer ser transparente. Diante de Deus que sabe todas as coisas, eles não queriam isso também. E aqui, como disse, Deus permitiu que veio a lei também para dar nome na prática que o povo estava tendo. E depois todo o povo não sabe. Parecia que, no meu entendimento, deixa eu esclarecer, né? Porque até o time da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta porque não havia lei. Acho que eles não sabiam, ficaram tão perdidos no que faziam, né? Não tinha conseguido, mesmo tendo aquele juízo interno que todos nós temos, né? De saber se isso será que é justo, né? Aquele julgamento interno, eles faziam a torto e a direito, como se diz, mas não tinha, né? Aí a lei veio pra gente, olha, isso aqui é assim, daquele outro jeito lá. Então eles faziam, aí veio a lei para esclarecer. E o Paulo, com instrução do nosso bom Deus, ele usou a palavra ofensa, desobediência, né, de um só homem, ele usa palavras diferentes, né, para dizer que, olha, se você não entende o pecado, chame de desobediência, chame de ofensa a Deus, mas isso tudo a graça cobriu. Não tinha lei, se você não quer chamar de pecado, que ofendeu a Deus, chame de ofensa, chame de desobediência, mas a graça cobre, e foi contra Deus que você fez tudo isso, não é? Ele dá vários nomes diferentes, mas a graça cobria, né? Mesmo faltando entendimento, como de ter consciência da aberração que ele está fazendo contra o nosso Deus. Né? Muito bom. Bom. Mais um comentário? Eu queria saber também, esse 21, né? Que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, aqui fecha com Jesus Cristo. Exato. Eu estou fechando com Adão, né, com Abraão, mas ele dizendo, eu sou o dono de tudo.
eu dei a vida e eu determino. Né? Agora, resta nós querer saber se nós queremos ir para estrada estreita, como ele falou, ou amargo. Ele diz da vida de ter abundância. Você dá aqui, quanto mais diante do céu, né? Diante dele, né? Então, veja o que o pecado está dando. Ele desobedeceu. Ele agiu pela carne. Mas Jesus aqui estava falando desde o início, pelo Espírito, ensinando, mas não quiseram ouvir. Da mesma forma, não é diferente hoje. Muitas das pessoas a gente prega o evangelho, ensina, mostra, luta pela salvação daquela pessoa que não quer. Né? Então, deixa-se ir pelo pecado. E nós sempre estamos muito atentos com isso, porque hoje está cheio de pessoas falando, eu sirvo a Deus, mas na verdade você olha assim e é uma vergonha, não serve. Né? Igualzinho Adão e Eva fez. Né? Mas eu achei muito bonito esse daqui, né? 21, justamente. Né? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E não Adão e Abraão. Isso, muito obrigada. Todo sábado você deixa muito alegre, muito alegre. Porque quando eu termino, eu vejo bastante, porque Romanos eu gosto muito. Graças a Deus. E é bem parecido, né? Assim, Paulo está bem, nós estamos bem, eu gostei disso. Obrigada, viu? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado pelos comentários, pela ajuda e que Deus sempre nos guie no caminho dele.